Boa noite, Azurras. Estamos aqui mais uma vez, através da Top Web TV, para a 11ª edição do programa Boa Noite, Azurras. Hoje, inclusive, com um convidado muito pouco conhecido, que joga muito bola de gude, mas de futebol não entende nada. Uma figura que está aqui do meu lado, daqui a pouco a gente apresenta. Vamos conversar sobre os 2 jogos do Avaí na semana, a vitória sobre o Brusque, 3-1 lá na terra da Fenarreco, a derrota em Chapecó para a Chapecoense 1-0, e a perspectiva criada em função do jogo de amanhã em Caxias do Sul, Juventude e Avaí pela segunda fase da Copa do Brasil. Já se sabe, o dinheiro já está na conta, R$600 mil, e o jogo de amanhã ele vale só mais R$1.400.000, ou seja, é muito dinheiro para um clube que está com cofre magro. Ao meu lado aqui o craque, o ídolo, Adilson Heleno. Já começo te agradecendo por ter aceitado nosso convite e com certeza vamos bater um bom papo. Ele que é ídolo da torcida havaiana, que foi o maestro, o craque do Avaí no título estadual de 1988. Além de ter feito muita história no Avaí, também jogou em vários clubes do Brasil. Ele que é carioca começou no Flamengo, também jogou no exterior, jogou em alguns clubes de Santa Catarina, inclusive, para essa galera que é chegadinha em internet, coisa parecida, ganhou na época, jogando pelo Criciúma, a Bola de Prata, que era um troféu promovido pela revista Placar, uma revista de esporte na época, era o top do top do top em termos de futebol. Adilson, boa noite, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite a todos, eu que agradeço aí o convite. E como tu frisou bem, estamos aí para falar um pouco da história, né, do futebol, e minha passagem também aqui por Santa Catarina e principalmente pelo Avaí, que é um clube que está no meu coração. Como eu falei, o auge do Adilson no Avaí foi em 88, com a conquista do título, mas ele havia chegado em 87, saiu, voltou nos anos 90, mas para quem nunca viu, eu vou só mostrar alguns golzinhos que ele andou fazendo na ressacada. E diga-se de passagem, bom que se registre, o primeiro título do Avaí dentro da ressacada, na era ressacada, foi através do nosso camisa 10, Adilson Heleno. Por favor, os gols de Avaí Internacional de Lages. Acho que cobrava muito mal falta também, né? Treinava, né? Não hoje, é por acaso, né? Hoje a gente fala, inclusive agora na sexta-feira passada, tive um seminário onde o Avaí me convidou sobre a base, né? A base. Eu acho que não só no futebol, mas acho que a base, na vida em geral, é a base de tudo. É tudo, né? E eu, como tu vendo esses gols aí, que saudade, né? É que eu era uma pessoa que eu treinava, sempre após o treinamento, né? Fazia o trabalho, os treinadores, o Guimarães e o Sérgio Lopes, que eram os treinadores da época, desse título de 88. Eu também me sentia no direito de ficar após o treinamento, ficar um pouquinho mais, né? Me aprimorando mais. E deu resultado. Então, os gols saíram. Para uma estatística para o pessoal aí, eu fui jogar no meia, eu fui o vice-artilheiro desse campeonato de 88, eu fiz 17 gols e 12 de falta. 17, 12 de falta. 12 de falta. Aquela perna esquerda calibrada. É. Além desses gols da partida contra o Internacional, também mais 2 gols aqui na partida contra o Joinville. Mais 2 golaços. Esse primeiro aí mesmo, o cara está procurando a bola até hoje, né? O engraçado é que esse dia, no início de dezembro, teve uma festa lá no estádio da Ressacada. E eu entrei no estádio e eu falei, gente, o pessoal comentaram, foi daqui o gol. E eu falei, não, será que tu consegue hoje bater uma bola, chegar lá dessa forma? Eu falei, não, cara. Nem se eu tentar, acho que só a perna vai junto. Realmente
Mas é como eu falei, a fase era uma fase muito boa que eu estava atravessando e tudo é questão de treinamento. E eu vendo assim, para falar que eu era maluco, doido. Porque eu, quando chegava quase do meio, passando a bola do meio de campo, nos treinamentos eu já botava a bola ali e começava a bater, sabe? Botava um pouquinho 10 daqui e ia aproximando até chegar logo ali na meia-lua. Então, quer dizer, eu fiz esses gols todos, esses 12 gols de falta, assim, de fora, bem longe, meia distância e como diz, cutucava também, batia fraquinho Claro. nela e ela morria lá no ângulo. E o que eu acho curioso é assim, no teu caso, assim, a gente colocou 2 jogos contra o Internacional e contra o Joinville, nos 2 jogos, 2 gols de falta, um petardo. Né? Aliás, o outro também, eu digo as 2 faltas com muita potência. Aí já passou 3 aí, né? Não, ali, mas é claro, Falta, você tem né? mais gols. Tem 3 gols de falta ali, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, aí de repente quando o Judson fez um gol, que foi um petardo lindaço, que nós vamos ver daqui a pouco, vira uma sensação, porque ninguém está mais habituado com o negócio desse. É verdade, uma coisa foi um incrível. bonito gol, que o Júlio, coisa que não é muito característica, Não é característica dele, né? dele. E eu acho que esse meia, tanto de pessoas, jogadores de marcação, quer dizer, opinião de uma pessoa que também que teve lá dentro, né, que com a nossa experiência a gente pode passar um pouquinho para eles, né? Que eu acho que eles têm que procurar também se aprimorar, não só o treinador exigir que ele faça isso, o próprio atleta ele tem que chegar e pedir também. Não precisa nem pedir, vou ficar um pouquinho mais, não precisa nada. Porque esse lance de falta, de chute, de longa distância, é bem poucos momentos que acontecem no jogo. Né? Então eu acho que quanto mais você se aprimorar, é melhor para o próprio atleta, né? E para a equipe também. Qual é a diferença que tu encontras assim hoje do Avaí? Hoje, claro, eu sei que tu vais ao estádio, volta e meia te vejo por lá, e estivesse recentemente, como colocaste aí nesse seminário da base do Avaí, mas qual é a diferença que tu encontras hoje do Avaí da tua época para o Avaí de hoje? Financeiro. Não, brincadeira. Não, mas é verdade, tem um lado também que o lado financeiro também, né? Que na época se ganhava pouco, se jogava muito. E hoje se ganha muito, se joga pouco, né? Então isso o empresariado está falando mais alto, mas eu vejo na minha época, a gente tinha mais entrega. Eu não quero dizer que hoje, os jogadores hoje, eles também têm muita entrega. Hoje o futebol hoje, você quer muita marcação, muito preparo físico, mas a gente também não pode esquecer da técnica, né? Claro. Então hoje eu vejo o catarinense, mas eu vejo no futebol brasileiro, tá muita correria, tem jogador que de repente passa da bola, porque é tão preparado fisicamente, volta a frisar, tem que ter, é claro, preparo físico, né, que é importante, mas eu acho que estão deixando a técnica de lado, né? Então por isso que você vê poucas jogadas de falta, gols de falta, gols de chute de fora da área. Será que esse pessoal estão treinando eu realmente? até diria o seguinte, não é nem só a questão da cobrança de falta, né? Hoje para quem te viu jogar, e eu vi, né? Eu, por exemplo, completei agora 57 semana passada, eu vi o Zenon na Adolfo Conde, 75. Adilson Heleno na ressacada, estou vendo Marquinhos, mas o Marquinhos em outrora era, digamos assim, mais bola, estava mais inteiro, enfim, também não vem ao caso agora. Mas assim, é difícil, por exemplo, ter um Zenon, um Adilson Heleno, um Marquinhos jogando bola hoje. Tu pegas, por exemplo, ali, Luan e Judson, que deve sair jogando amanhã, são 2 jogadores que têm dificuldade, inclusive, em passar uma bola com tranquilidade. Eu nem digo drible, porque o drible, assim, tu pegava aquela esquerda, dava aquela enrolada e pronto, saía limpo na jogada. Os caras hoje não conseguem fazer isso. Tudo é questão de treinamento. Eu tenho essa deficiência. No entanto, não precisa o treinador dizer. O treinador, ele vai falar, está passando muito errado, faz um scout de quantos passos errados você vê. Eu digo não só o futebol catarinense, só o futebol brasileiro, né?
é muito passe errado, são poucos arremessos de arrematar de fora da área, gols trabalhados, entendeu? Eu acho que o futebol está muito mecanizado, na minha opinião. É muito trabalho tático, trabalho isso, marcação, pressão, tal. Mas o fundamento que eu falo do passe, do cabeceio, simples. Eu aprendi isso no Flamengo. Foram 8 anos de base. Jamais eu tenho trabalho com criança de 8, 9, 10, 11, 12, 13 anos, mas eu tenho que passar o básico. O trabalho de base é esse. É claro que eu não vou ensinar a dar uma pedalada, se eu nunca dei uma pedalada, dar uma bicicleta, coisa que a gente não fazia antigamente. Mas o fundamento é isso. Eu acho que você tem esses 4, opinião minha, que eu aprendi, e olha que eu tive treinadores, uma desta parte, falecido Cláudio Coutinho, Zagallo, Evaristo de Macedo, Rui Guimarães, Sérgio Lopes. Só um espacinho. O Rui Guimarães esteve aqui, foi entrevistado também. Filho meu. Rasgou elogios, né? Figuraço. E a recíproca é verdadeira, porque posso te falar o seguinte, foi acho que dos poucos treinadores que eu tive, que realmente me dava total liberdade para mim fazer a jogada. Porque na década de 80, camisa 10, ela jogava do meio para frente com total liberdade. Isso eu tive a minha escola, sou carioca, comecei minha carreira no Flamengo, né? E você vê que e tive como grande ídolo até hoje, foi o Zico. Inclusive quando nós treinávamos juvenil quando profissional, acabava o treino, ele tive a honra de me chamar para treinar algumas faltas com ele. Então acho que ele chegava um pouquinho tarde em casa, morava longe, mas não tem problema. Chegava quase a anoitecer em casa, mas valeu a pena ficar ali do lado do homem ali que... Dever cumprido. A torcida do Avaí até agradece porque o resultado está ali, né? A gente está ao vivo aí pelo Facebook e no site da Top Web TV. E pelo visto o pessoal não gostava muito do teu futebol, não. O Sérgio Pinheiro, o grande Adilson Heleno, o presidente Baixtoff lá, o presidente da Confage, quando abrir a Confraria Havaiana Gastronômica e Etílica, nós vamos te convidar. Esse jogou muito, excelente atleta e pessoa. Meu xará, Alexandre Teodoro, grande xará, parabéns pelo programa. Adilson Heleno, sem comentários, baita craque. Tá com prestígio com a torcida aí. Agradeço aí a galera aí. Eu acho que a recíproca é verdadeira, porque o respeito ele sempre existiu. Eu acho que é claro que eu tive um pouco de dificuldade quando cheguei aqui em 1980. Vim de Salvador, você tem uma ideia, de Salvador para cá, né? Para Florianópolis. Então tive muitos problemas de adaptação, frio, enfim. Do Rio para Salvador, de Salvador para Florianópolis. Isso. Então, e na verdade nem conhecia, né? Quando me falaram que eu vinha para o Avaí, eu realmente não sabia. Já estava nas ondas. Já pensei, não sei nadar, o que esse negão vai fazer lá no Avaí, rapaz, nas ondas lá do Avaí. Então são coisas que passam, que o atleta... na minha vida, profissionalmente, assim, eu tive quase 18, 19 clubes onde eu passei, e graças a Deus sempre com muito respeito, não só ao clube, como a torcida, e a recíproca é verdadeira. Eu acho que o torcedor também entendeu, na época, né, 87, alguns, que é claro, não gostavam muito, imprensa também, mas como diz os Zagallo, eles vão ter que me engolir. E tiveram que engolir. E tiveram que engolir, graças a Deus, em 88 foi a... E acho que estão engolindo até hoje. Né? Que bom. Estão engolindo até hoje porque a gente percebe assim que, quer dizer, a tua presença, a tua passagem pelo Avaí foi tão marcante que até hoje tu frequentas o clube lá, tu és abordado pela torcida, o reconhecimento. Quando eu divulguei a tua vinda para cá, impressionante assim a unanimidade, todo mundo elogiando. Até bom. Tem alguns, o Facebook, a gente tem o nosso amigo Alexandre Ávila, do Avaí Eterna Paixão, Minha Eterna Paixão.
no Facebook, mandando um recado ali, mas eu não tenho como dar uma clicada no ver mais ali. Daqui a pouco, se o nosso produtor aqui conseguir abrir, a gente lê tudo, Alexandre Ávila. O Jason Pereira, aqui da Cova Funda, craque, chamando de craque, tu vê. Não te viu jogar, né? A Tati aqui do Santa Clarita falou tudo, jogava muito e ganhava pouco. Aquela abordagem que tu fizesse, se jogava muito e ganhava pouco, e agora se joga pouco, ganha muito. É verdade, porque na época não tinha tanto os parceiros dos clubes e não tinha quase nada. Você vê em 88 era, se eu não me engano, seria Tati, uma camisa, a propaganda, era uma né? imobiliária. Imobiliária, quer dizer, então ali na época ali eles ajudavam, nós não podíamos trocar de camisa. Acabava o primeiro tempo, não tinha camisa para trocar, tinha enfim. Tinha que mandar lavar. Tinha que chegar, eu era um cara que eu transpirava muito, né? No meião, que tinha que molhava, transpirava muito. A chuteira só tinha uma, enfim. Então eram essas dificuldades que a gente passava, mas que na época era normal, né? Então a gente vê hoje essa camisa hoje que não transpira tanto, o cara tem, chuteira, pode 5, 6. Com o tempo já então, isso é normal. Hoje os clubes também estão bem calçados, as parcerias, né? Então acho que é válido. Mas eu acho que nunca, eu tive agora, como te falei, no seminário, mas nunca devemos esquecer também o problema da base, da garotada. E essa garotada aí, tanto do Avaí, eles têm todas as condições de galgar de um objetivo. Desenvolver um bom trabalho, porque o Avaí, eu tive agora, está dando todo o apoio para essa garotada, de todas as bases aí, desde o sub-11, sub-10 até o sub-20. E realmente o Avaí, quero também aqui parabenizar a base do Avaí, que está com excelente trabalho. O Jean Taborda concorda contigo plenamente e coloca, jogava muito futebol, hoje é mais físico e menos criatividade como naquela época. Não, é verdade. E hoje, como eu falei anteriormente, eu acho que eles estão preocupados muito no negócio de marcação. Eu acho que o garoto vem, voltando a falar de base, né? O garoto vem para um clube de futebol, a primeira coisa que eles querem saber é altura, peso, quanto calça, não sei o quê. E hoje o cara de mais habilidade, de mais técnica, ele está ficando um pouco de lado, né? E principalmente aqui mais para o lado sul. Mas eu acho que não é bem por aí. Eu acho que o futebol hoje, ele requer muita parte física, né? Mas não também esquecendo a parte técnica, que é o principal, né? Mandar um abraço aqui para nossa querida amiga Camila Carvalho, esposa do Jorge Luiz Wagner, mamãe da Laurinha, está sempre aí conosco acompanhando o programa. E o Sérgio Pinheiro, que já tinha feito um comentário anterior, disse que tu foste o melhor camisa 10 que ele viu jogar no futebol catarinense. Boa. Responsabilidade, hein? Obrigado aí pelo elogio. Mas é que eu te falo, a gente trabalhou. Eu quando cheguei, em 87, a gente sempre bate nessa tecla, né? Foi muito complicado para mim, mas eu dei a volta por cima em 88 e no mesmo ano após o campeonato estadual me transferi para o Criciúma e tive a felicidade também de jogar nessa grande equipe que era o Criciúma, que é o Criciúma, né? E tive a honra também de ganhar a bola de prata. Para quem nunca sabe, bola de prata era pela revista Placar, era os melhores da posição. Na época era o Campeonato Brasileiro, na época era a Copa União. E, para minha felicidade, os camisa 10 da época era meu ídolo, Zico, no Flamengo, Roberto Dinamite, Cuca no Grêmio, Raí no São Paulo, essas figuras. E eu, no final do término desse campeonato, eu fui eleito o melhor ponta de lança, o melhor camisa 10 do campeonato. Henrique Felipe Luz, boa noite, André. Parabéns ao traseiro Adilson. Ele não sabia chutar. Saudades de um tempo que bons jogadores que tinham vontade e raça. O que falta hoje? O que falta hoje é o... Acho que é o que estás falando. Falta aquela entrega, né? Aquela entrega, não só do treinador, mas o próprio atleta também. Ele
ele sentiu que ele tá precisando de algo mais, ele chegar para o próprio treinador e se pedir ele para ficar um pouquinho mais no campo, se aprimorando. Se eu sou zagueiro, estou precisando mais de um cabeceio, eu vou ficar um pouquinho mais. E eu fazia isso, sem modéstia nenhuma. Eu treinava, eu fiz esses gols todos. Eu acho que eu fui não só os gols, mas o espaço. Eu me aprimorava muito bem no espaço, no lançamento, uma coisa que a gente tinha uma jogada ensaiada, que era o nosso ponta direita, né? O Adilson Gomes, que Deus o tenha. E tinha o Falcão também, que era um profissional também, que não aparecia muito para a torcida, mas era um jogador que naquele ano foi muito importante para mim, porque era com um vigor físico muito bom e me ajudava e me liberar mais. Então, tudo é treinamento. Você vê que naquele ano de 88, você vê não só os gols, mas os escanteios, tanto de um lado quanto do outro, né, que o Marquinho faz hoje. Falta de um lado, falta do outro, cruzamento na área, tudo era, como diz, era tudo comigo, né? E a gente fazia com... Era o dono da bola. Era sempre time, sim. Né? Mas a gente tinha uma equipe muito unida, né? Desde o nosso goleiro até o nosso banco de reservas também. Então foi um time que foi muito... tá na lembrança do torcedor havaiano, justamente por isso, que além de ser um excelente time, também tinha uma união muito boa também fora de campo. Nosso amigo Zeca Gonçalves, boa noite, André. Adilson Heleno, monstro. Ele estava espremido atrás do gol do título de 88 contra o Blumenau. Esse jogo, Blumenau, se eu não me engano... Que, diga-se de passagem, foi o maior público da ressacada. Justamente, isso que eu ia comentar agora. Falaram em 25, quase 26 mil pessoas, mas eu acho que não. Eu acho, amigos meus, pessoas ligadas ali, acho que está mais ou menos umas 29, 30 mil pessoas. Porque tinha, como diz, a costeirinha, né? A costeirinha, justamente. E um lance assim que eu lembro, como se fosse hoje, sempre está na minha mente, é que quando eu ia bater o escanteio, eu tinha que tomar determinada distância ali, e chegava bem próximo ali a costeirinha, né? E o pessoal oferecia assim aquele pão com mousse, né? Era engraçado que eles tinham aquela Coca-Cola de 2 litros ali, pô, aquela cachaça com Coca-Cola. Aí, negrão, toma um pouquinho aí, vai lá, manda na gaveta e tal. Então, esse tipo de coisa que a gente tem. Pão com mousse, sabe? Pão com mousse, já pensou, cara? Tomar um golinho daquilo ali. Mas era o torcedor, cara. Ali, eu acho que não só aqui no Avaí. E as costeirinhas, a gente fala lá no Rio de Janeiro, a geral. A né? geral. No Maracanã também tem boas lembranças. Na época de juvenil, que eu ia fazer preliminar no Flamengo, assim, num Fla-Flu de profissional, era um Fla-Flu de juvenil. E naquele tempo, 3 horas da tarde, o Maracanã já estava com umas 30, 40 mil pessoas. E eu olhava assim na costeirinha, na geral ali, cara, Mesquita, Nova Iguaçu em peso, meu bairro lá na Nova Iguaçu. Então aquilo te dava Pô, o pessoal veio me ver. Hoje ali, a gente chama de aquário, né? Aquele vidro lá na ressacada, aqui mostrando o nosso painel. É bonito, mas a costeirinha faz falta. Sentia falta. Eu dei a opinião aí, antes de começar o programa, acho que cada convidado de época, né? Teria que ter um cenário ali. É verdade. Botar o cenário ali de 88, de turma da costeirinha ali, do pão com mousse ali atrás, né? Ficar legal. Nosso amigo Júlio César Herto, conselheiro do clube, grande camisa 10, espetacular escolha, André, pelo convidado, né? É sempre bom escutar Adilson Heleno. O outro conselheiro, Alcino Caldeira Neto, grande dupla, grandes amigos. Amigo é sempre suspeito, mas tudo bem, né? Jean Carlos Machado, Adilson Heleno, o melhor que eu vi até hoje com a camisa do Avaí. Gênio. Acho que a bola toda. Boa. Agora o Alexandre Ávila voltou. Vai fazer um comentário aqui que tu vai deixar meio bravo. Se jogasse hoje, estaria ganhando no mínimo 300 mil. Pô, tu fosse jogar logo naquela época, por que não jogasse hoje? Rapaz, eu vou te falar uma coisa. É próprio o Batistotti, presidente, né? E nós fizemos um jogo do Master, foi aniversário da CBN na época, de 20 anos, fizeram um jogo, um clássico, e depois... Ele prometeu para o Luciano, que era o
é o nosso goleiro e o presidente do nosso Master, né? Do Avaí. E ele tinha oferecido uma ovelhada para a turma se fosse campeão. Uhum. E nós ganhamos esse troféu aí, essa taça, né? CBN, em 2 jogos. Jogou primeiro na Ressacada e depois no Scarpelli, enfim. E depois, na confraternização, o doutor Batistotti, né? Batistotti, eu tenho como um amigão meu, e ele falou, ele na palestra, numa roda de papo, ele falou: Adilson, você tinha que ter começado hoje, você tinha que estar jogando hoje. E isso para mim é uma grande satisfação. Em outro jogo também, alguns anos atrás, teve um jogo, festa, Amigos do Falcão, contra o amigo do Zico. Isso aí já tem alguns anos. Eu me lembro quando fosse... Falcão, aquele do futsal. Isso, na Ressacada. E veio Zico, veio... Eu lembro desse jogo. Veio Cafu, veio Bebeto, enfim, Romário, enfim, veio as feras, né? E o Zico e o Falcão pediram alguns jogadores que tinham história no Santa Catarina. Eu lembro muito bem que convidado foi eu, o Jacaré, o Balduino e o Flávio Roberto. Rapaz, eu não tinha visto o Zico, acho que tinha uns 30 anos, mais ou menos, né? A última vez que eu tinha visto o Zico eu estava no Criciúma, nós jogamos a Copa União, perdemos no Maracanã. E eu fiquei com aquela coisa, falei, pô, tem que ir lá falar com o meu ídolo, o hotel ali da Beira-Mar, o Majestic, né? Todo mundo ali reunido. E eu sou um cara meio tímido, assim, principalmente falei, não, mas todo mundo ali na roda, falei com o Beto, com a turma, mais ou menos. Mas estava faltando um homem, né? O homem estava lá em cima, no quarto dele, ele desceu. E eu não sei, me deu um negócio para ele, falou, vou ter que dar a falar com o homem, né? Pelo menos apertar a mão do... E eu tomei coragem, estava assim com o Flávio, o pessoal tomando um cafezinho, antes de ir para o estádio. E eu bati nele assim, dá licença, você não me conhece não, mas eu queria te agradecer. Não sei que você não vai me conhecer, faz muito tempo. Ele me encarou assim, ficou me encarando. Aí eu falei, não, eu sou o Adilson Heleno, tá? Comecei no Flamengo. Tu acha que eu não conheço? O que estás fazendo? Estou sabendo aqui tu é o Pelé aqui de Floripa, né? Ele falando assim para mim, eu falei, não, nem tanto, nem tanto. Então, e ele depois, cara, a gente conversou, eu estou falando esse tema aí, porque ele brincou comigo. Então, depois do jogo, da festa, e para minha felicidade, ele me chamou lá no vestiário para ficar perto dele, perguntando, como é que tá? Pô, tá legal aqui, tô sabendo aqui, tem muitos comentários sobre você aqui em Santa Catarina. Eu falei, não, realmente, que a gente está morando aqui bastante tempo. Enfim, aquele bate-papo, né? De boleiro. E depois do jogo, nós fomos jantar num restaurante, aí, para mim, mais felicidade ainda, ele acenou, vem cá, senta aqui do meu lado. Sentei na mesa com ele, né? E as feras todas em outras mesas, Romário, enfim, Bebeto, outros lugares. Ele me chamou e sentei do lado, tomamos 2 long necks, 2 cervejinhas, porque ele tinha um compromisso em Joinville. E aí depois chegou o senhor Zunino, presidente também, que Deus o tenha. E o Zunino falou, Zico, isso aqui é o nosso grande ídolo, nosso grande craque. E ele chegou para o Zunino, presidente, você acha que eu não sei? Saí bateando na bola, aquela brincadeira. Tá o Zico falando para ele, né? Então, aí, na conversa, o Zico lembrou das preliminares, tudo. Sim. Só que ele foi muito burro, presidente. Aí eu assim, pô, Galo. Eu falei, pô, Galo. Tava assim também. Foi presidente, fui burro porque foi escolher a posição errada. Porque era o camisa 10. A posição dele. Eu falei, não, mas eu que eu sou hoje, eu te agradeço muito ao Flamengo e aprendi muita coisa contigo. Então, essa é a história. Só para teres uma ideia, a Camila Carvalho voltou e está dizendo, ela não é da tua época, né? Mas o Jorge, o maridão, diz que tu jogava muito. Então acredita no marido, tá certo, tem que acreditar mesmo. Gabriel Valverde, boa noite, André. Um abraço da torcida Força Azurra para você e o grande Adilson Heleno. Força Azurra, aquela galera sensacional ali que bota faixa, levanta o bandeirão, trabalho sensacional que eles fazem.
Leandro Roberto Pauli, aqui de Antônio Carlos. Grande André, sempre um programa excelente. Um abraço para o Adilson, saudações havaianas. Está sempre na ressacada também. O Henrique Felipe Luz, boa noite, André, parabéns por trazer o Adilson. Ele tem razão, hoje falta técnica e mais vontade e raça. É uma verdade. O Jean Santos de Simas, meu vizinho lá do condomínio de Saco Grande, esse jogava demais. Lembro de um jogo que ele fez 2 golaços contra o Joinville na ressacada. Um abraço. Esse Joinville é famoso. Joinville, na época, a gente tinha o... E na época não era só o Joinville, né? Deixa só ali, ó, o Ademir Cizino. Esse aí, rapaz, já vai estar jogando em Hong Kong, ele vai. Figuraço. Vamos dar só um tempinho aqui na galera do Facebook. Daqui a pouco a gente já volta. Mas tem aqui umas perguntas que eu trouxe anotadas. Sem problema. Então aqui o nosso amigo Nilo Sérgio Dutra, sempre participando conosco também, pergunta para ele se tem alguma incompatibilidade com essa diretoria, pois por que não aproveitam o talento dele para repassar os seus conhecimentos futebolísticos à garotada da base? Seria um agradecimento da instituição Avaí por tudo aquilo que ele fez pelo clube. Tens alguma incompatibilidade? Não, pelo contrário, eu sempre que estou vou aos jogos do Avaí, eu sempre sou bem recebido. Desde do Ademir lá, que cuida do gramado até hoje, né? Funcionário mais antigo, como a Ivone, e quando solicito, assim, alguns meus filhos querem assistir os jogos também comigo, eu solicito o Avaí prontamente me atende, entendeu? Mas em relação a gente lá fazer parte lá do Avaí, eu confesso a você que eu nunca fui convidado, tá? É nisso que ele está se referindo exatamente. Eles devem ter as razões dele, porque eu já parei de futebol, eu trabalho com futebol hoje, e não sei porquê, mas a gente entende, sabe? Porque eu acho que principalmente a base, a gente estava conversando contigo aí, antes da gente estar no ar, né? O pessoal da base não tem nada contra, pelo contrário, vai estar com excelente base, mas eu vejo muito poucos profissionais daqui de Florianópolis, daqui de Santa Catarina, né? Então o clube deve ter seus motivos, mas não tenho nenhum problema com o Avaí não, pelo contrário, sou muito grato ao Avaí. E ainda o Nilo... Mas faltou até hoje, não, mas quem Convite sabe? não deu. Mas quem sabe um dia, né? E o que eu falo, eu não tenho pretensão de ser treinador de qualquer categoria. Eu acho que a gente, não só eu, mas alguns ex-jogadores que têm história no clube, eu acho que a gente poderia ser muito útil ao clube, né? Eu acho que também depende dos treinadores da base. Claro. Que deixar bem claro que não é ser treinador, não. Eu acho que pela forma como eu joguei, o que eu represento hoje para o Avaí, e pela experiência que eu adquiri ao longo da minha carreira, eu acho que eu tinha plenas condições de ajudar o clube, né, a pegar aquele jogador que tem um pouco de deficiência na parte técnica e a gente passar essa experiência sem nenhum problema. Como se bate na bola, fazer um lançamento, fazer uns treinamentos de finalização, enfim. Mais da comissão técnica. Mas isso aí eu já tinha comentado isso, se não me engano, hoje, agora outro amigo que está lá dentro depois. Fiquei muito feliz, que é o Jacaré, que já está lá agora, acho que 7, 8 meses já vai isso. O Batistotti contratou, né, para fazer o trabalho lá da base, viajar por esses estados todos. Então isso é potente. Mas, quem sabe um dia, né? Voltando aqui no Facebook, apareceu uma figura ali que deves conhecer, Zezo Catuaba, conhece não? Porra. Zezo, posso contar uma história do Zezo Catuaba? Não tem problema. O Zezo Catuaba é o seguinte, abração para ele. O Zezo o Zezo, eu, Adilson e mais um quilo de gente, fizemos parte de um grupo de Zap Zap. E o Zezo, antes mesmo de eu entrar no grupo, de conhecer o Zezo, ele também era torcedor, garoto, que ia no estádio da ressacada. E depois, parei o futebol, fui lá pro Grêmio da Cachoeira, né? Me contrataram lá, eu fui fazer um trabalho com escolinha lá e jogava umas peladas, e o Adilson, que é meu xará, mas é torcedor do Figueirense,
ele me convidou para me fazer parte do time amador, do Grêmio Cachoeira. Eu falei, não, estou velho e tal. E o Zé era o goleiro. Goleiro. Né? E o Zé tem uma história, e ele lembra até hoje, que o Zé não acreditava que eu estava aquecendo ele. Dando um aquecimento para ele, sabe? E a história é que todo mundo sabe que o juiz lá, um campeonato amador, ele deixava a água dele do lado, né? E teve um problema lá com o juiz, tomou uma bolada lá e foi do lado do gol, estava batizado. Era pura catuaba, rapaz. Por isso que ficou Zé Catuaba. Aí complica. Ó, Zé, falei. Um abraço, irmão. Ainda o Nilo Sérgio Dutra, diz pra ele que não esquece o gol do Joinville. Agora tem um aqui que está reclamando de ti. Se puderes, queria que fizesse uma pergunta, o amigo Roberto Wendhausen. Fizesse uma pergunta para o Adilson Heleno no programa de hoje. Em 87, o Avaí tinha praticamente a base do time vencedor de 88. Mas a imprensa, aquela, malhava o time e parte da torcida queria mudanças. Lembro que tivemos o treinador Maliverne, Áureo Maliverne, e depois a Nata. Qual a grande mudança da equipe de um ano para o outro que fez alguns jogadores até então criticados serem personagens do grande título de 88? Boa pergunta. A reclamação dele aqui é a seguinte, para terminar... e ele disse, não esquecendo do Rui Guimarães, né? E para terminar, Adilson me fez perder os óculos naquele golaço contra o Joinville. Bem, veja bem, isso é legal, esse papo, porque como eu te falei, quando eu cheguei, vou me alongar um pouquinho, porque quando eu cheguei em 87, como eu falei para vocês, eu vim de Salvador, e você chegar num estádio, e meu estilo de jogo, né, mais cadenciado, muita técnica, que eu sou de uma escola do Rio de Janeiro, da base, né? Então muitos, não sei, torcedores, imprensa na época, né, me criticavam muito. E eu realmente me custou a me adaptar. E já tinha alguns jogadores também, que já estava bastante tempo no clube, que já estava desgastado. Como diz, acho que já não estavam querendo nada, né? E alguns foram dispensados e outros permaneceram. Então eu devo muito a minha permanência no Avaí, o fato do Rui Guimarães. Rui Guimarães, ele contou essa história aqui. Porque o Rui Guimarães chegou em 87, quer dizer, a gente não ficou mal, se eu não me engano, no Campeonato Catarinense, a gente ficou em terceiro lugar, eu acho, onde na época o Avaí, o Joinville ganhava tudo. E logo no início de 88, o Rui chegou e estava aquela lista de dispensa, aquela famosa barca. O primeiro timoneiro do barco era eu. Eu que estava liderando o barco. E não era Adilson Heleno, era só Adilson. Então, o Rui falou, não, esse aqui dispensa, esse pode mandar embora, mas o Adilson fica. Não, o Adilson que vai ficar, que eu quero, fica. Porque o Rui já me conhecia lá da história do Avaí, do Flamengo e tal, né? Que também veio do Centro Grande, Belo Horizonte, Atlético, trabalhou no Atlético Cruzeiro, e ele pediu que eu ficasse. Então, aí eu falo, aí 88 foi aquela reviravolta, eu já totalmente adaptado. Eu acho que o jogador, quando alguns bons jogadores, é claro também, chegam uns aí que, pelo amor de Deus, né? Mas é claro que em determinados momentos, acho que o torcedor e principalmente a imprensa precisa também ter um pouquinho de paciência. Porque a carência é tanta que o jogador joga um jogo, joga 1, 2 jogos, já acha que o cara é o salvador da pátria, que já é o craque. Acho que não é bem assim. Então, eu te falo, voltando ao assunto do Rui, então ele fez questão que eu ficasse. Então, eu já totalmente adaptado, né? Então, a gente começou e, infelizmente, o Rui não pôde dar sequência ao trabalho que ele iniciou, aí que trouxe a Adilson Mas Gomes. O time que ele montou foi o campeão. Aí o Rui saiu, que acho que foi para a Arábia, não sei, eu tinha recebido um convite lá de Belo Horizonte, ele saiu. E para minha felicidade, melhor ainda, chegou o fita métrica, o famoso Sérgio Lopes, que era um treinador que jogava, que foi jogador também de meia, que também no estilo, para mim, que era o mesmo estilo, queria que eu fizesse a mesma coisa que o Rui pedia, que jogar bem à vontade, que os 10, camisa 10 da época jogavam, né?
Então, com a chegada do Netinho, chegada do Fossati, chegada do JJ Rodrigues, quer dizer, o Belmonte permaneceu, o Flávio Roberto permaneceu. O meu estilo de jogo também, que era um jogador que eu gostava de meter umas bolas longas, chegou Adilson Gomes, chegou um centroavante de área também, que era o Marco Severo. A gente não podia fazer uma tabela com ele, que era a mesma coisa bater na parede. Mas em cima o homem era, bom, forte. Sabe, era forte, raçudo. Forte. Chegou o Falcão também, que ajudava muito a fazer o 4. Então foi aquilo que resultou no título de 88. E também eu já também mais adaptado, treinando mais, me dedicando mais. Foi o que foi em 88. Aqui no Facebook, o Xará, André Alexandre Teodósio, convidando o craque camisa 10 para batermos um papo no maior reduto havaiano de Florianópolis. Estou tocando em miúdos, Bado Fernando, Major Costa 392. Opa! Vamos marcar. Com certeza. E agradecer aqui ao nosso amigo Alexandre Ávila, que o programa está ao vivo também pelo Facebook, na página Avaí Minha Eterna Paixão. Opa! Carlos Schmidt, o Carlinho Bonitão. Prezado André, parabéns pelo programa. Adilson Heleno foi um cracaço de bola. E o Anderson José Garcia, eu sou da época da Costeirinha. Ivonete Alaide Caetano, eu sou tua fã, tenho uma foto com você, Adilson Heleno. Tá vendo? Mais umas anotações que eu tinha feito aqui. José Alvarino, esse é o cara. Roberto Bé, tudo galera de Zap Zap, né? Jogava pouco esse. Jais Eduardo Pereira, matou a pau na escolha do convidado. Biel Souza, mito. O Henrique Felipe Luz, nosso mito, saudades das faltas. Não sabia chutar. Aí botou umas gargalhadas. E o José Carlos Meurer, do Ribeirão da Ilha, mas que é dentista em Brusque, jogava muito. Então acho que um cartaz em alta. Isso aí não tem, como eu digo, não tem preço, né? Esse reconhecimento, depois de... Eu já parei em 97, né? E até hoje o pessoal lembra, né? Falando coisas assim boas. Na nossa Trabalho eu bem acho feito. Acho que eu fiz um trabalho legal Trabalho aqui bem feito. no Avaí também, acho que Santa Catarina no geral, né? Olha, o nosso amigo Bruno William Espíndola, meu eterno professor. Abraço, Bruno. Eu tinha feito aqui uma pauta para o programa, inclusive mostrando os gols de Avaí e Brusque, que foi na quinta-feira passada, os gols de Chapecoense, o gol, aliás, de Chapecoense e Avaí, coisa parecida. Só que o papo com a Adilson é tão bom, tão mais interessante, que os gols vocês já viram em tudo quanto é canto, internet, inclusive no blog do Tarnovski. E hoje eu vou dispensar, não vou mostrar os gols, apesar de estarem engatilhados para acontecer, mas nós vamos continuar batendo papo, vamos continuar aqui com esse pouco tempo que falta de programa, para cumprimentar a galera aqui que está nos acompanhando aqui pelo Facebook. Ali o Ademir Cizino, outra vez te chamando de monstro, gostou, pelo visto. E até queria te fazer uma pergunta, já que hoje nós estamos chegando na véspera, hoje é véspera de Juventude e Avaí, que é Copa do Brasil amanhã. O Avaí, ele ganhando, bota no bolso 1.400. Perdendo, vai para casa, chorar na cama, aquele lugar quente. O que tu achas desse confronto? Tens acompanhado o Avaí, tens acompanhado o Juventude? Porque o Juventude também está numa situação delicada, porque ele não está entre os 8 classificados para o Gaúcho, mas também não está no rebaixamento. O Grêmio está, mas eles ainda não. Então a coisa está complicada lá. Veja bem, eu sou uma pessoa que eu falo, às vezes vou no estádio, alguns jogos assim que eu acho interessante, eu vou assistir, né? E vou te falar uma coisa. Eu não gosto muito assim, de comentar sobre o Avaí, sobre o sistema tático do Avaí, porque eu não acompanho. Não estou o dia a dia, não vejo muito noticiário. Então a gente fica sou meio suspeito para falar sobre isso, entendeu? Mas eu acredito,
como tu frisou bem, se o Avaí passa 1.400.000, né? Eu acho que, queira ou não queira, os atletas, a sua comissão técnica tem que olhar para esse detalhe, porque eu não digo que as finanças do clube estão bem, mas é uma grana que vai ajudar bastante. E relacionada ao Juventude, a gente sabe que é uma equipe também que tem nome. O cenário de futebol, ele é uma equipe que tem nome, já foi campeã, né? E mesmo da Copa do Brasil, se eu não me engano, acho que foi campeão no Maracanã contra o Botafogo, se eu não me engano. Eu não me lembro agora, mas o Juventude foi campeão. Foi campeão. E eu lembro que o treinador, ele era o Valmir Louruz, que foi meu treinador também. Tive a felicidade de ser treinado pelo Valmir Louruz. Então, tá numa situação. Então, eu acho que o Avaí, como diz, é um time da raça. A gente faz os comentários que o Avaí precisa de 2 ou de 3 jogadores, mas eu acho que tem que ir para lá com muita vontade, muita dedicação, porque o Avaí sempre mostrou que é o time da raça. E por incrível que pareça, sempre quando o Avaí joga fora, mostrou agora esse último jogo aí pela Copa do Brasil, lá em Ceilândia. Isso. Ceilândia, né? Ceilândia. Ganhou com a gurizada. E o Rômulo fez gol, o Renanzinho, né? Também fez gol, muito bom jogador. E quem sabe aí o Avaí não pode colher um bom resultado lá e vamos ficar na torcida. Voltas ali, por favor. No Facebook tem uma pergunta aqui muito interessante do Jean Carlos Machado Tarnoves, que pergunta para o Adilson o que ele sentiu naquela final jogando pelo Tubarão contra o Avaí na ressacada, 2 gols do Jacaré, né? Em que a torcida havaiana cantava em peso: doutor, eu não me engano, Adilson Heleno é havaiano. Bem, eu, naquele ano, quer dizer, eu era um jogador na época Tubarão, que eu fiz um contrato por jogo. Quer dizer, pela primeira vez, no final de carreira, fiz um contrato por jogo. E o Rui Guimarães que me levou para Tubarão. Então o Rui ligou para mim: Adilson, vem para cá, eu já com meus 30 e tal já, né? Então fizeram um trabalho em 3 meses. Em 3 meses lá de Tubarão, nós ganhamos o segundo turno. E o Avaí tinha ganho. Realmente, chegamos aqui, o primeiro jogo lá em Tubarão foi 0-0, se eu não me engano. E o segundo jogo aqui, era acho que 19 mil pessoas no estádio. Lotada. Realmente, não vou dizer que a minha turma sentiu um pouco. O pessoal do Tubarão, tinha uns meninos mais jovens ali, sentiu um pouco. E a torcida, eu falo mesmo, a torcida faz a diferença do Avaí. E esse é o Marquinho, se eu não estou me engano, meu amigo, talvez que me falou, Marquinho. E ele é meu amigo, então vamos na ressacada, a gente para ali na toca ali, toma uma cervejinha. Foi ele que inventou essa música. Meu amigo, ele que inventou essa música. E uma coisa que no dia lá da decisão a gente fica chateado, porque tu quer jogar. Pô, eu, além de ter feito um contrato por jogo, o meu prêmio era dobrado, né? Então, quer dizer, então não tem negócio de entregação, porque o profissional que tem essa minha carreira, graças a Deus, tu não vai dar mole para o adversário. Foi mérito Avaí, a gente realmente sentiu. E eu senti quando a torcida gritou: seu doutor, não me engano, Adilson Heleno é havaiano, isso mostra o respeito. Claro, claro. Né? Porque em nenhum momento ali me chamaram de filha da Dutra, vai não sei da onde, vai não sei o quê, mercenário, enfim, pelo contrário. Então aquilo ali acho que mostrou o respeito que o torcedor havaiano tem por mim. A última pergunta, uma observação feita pelo nosso amigo Alexandre Ávila, eu que falasse um pouco sobre Marquinhos Santos, que no entendimento dele é outro grande camisa 10 do Avaí. O Marquinhos é diferenciado, né? A gente sabe, também já está com seus 35, se eu não me engano, né? E é um jogador diferenciado, eu acho que faz certo, eu acho que tem que dar uma dosada, ter um cuidado maior com ele. Mas eu acredito que falta algumas peças no Avaí para acompanhar o Marquinhos, né? Porque só depender do Marquinhos, pela sua idade, sabe? Não digo querer demais, é meio complicado.
mas a sua técnica, a sua visão de jogo é indiscutível. Agora, precisa realmente alguns ali na frente e uns mais do meio campo, mais pegador, que entrega a redondinha para ele aí dar sequência à jogada. Mas que é um craque, isso aí não tenha dúvida nenhuma. Adilson, quero te agradecer aqui, deixar os minutos finais do nosso programa, já está encerrando, para tu transmitires aí a tua mensagem para a torcida havaiana. Hoje, inclusive, um programa inédito, sem gols, sem tabela, sem rodada, sem nada. 100% Adilson Heleno. Pô, Mandares um abraço para a torcida, para as fãs, os amores, enfim. Não, bola gente, contigo. como eu falo, a gente é muito agradecido. Eu acho que eu sou muito agradecido, ao futebol, porque foi onde eu fiz grandes amizades, tenho muitos títulos na minha carreira, né? E o futebol é a paixão nacional. Eu sou apaixonado pelo futebol, tanto é, e principalmente pelo Avaí, todos sabem, né? Tive passagem por outros clubes aqui de Santa Catarina, com bastante êxito também, mas o Avaí é Avaí. O Avaí é o time da raça, é o time, eu falo que é a minha segunda pele, né? Então eu não faço média porque eu devo muito, se eu estou hoje aqui no Santa Catarina, eu devo muito ao Grupo de Regatas Flamengo. Foi ali onde tudo começou. Então eu sou muito grato ao Flamengo, mas hoje vivendo em Florianópolis aqui, radicalizado, hoje eu vou para o Rio de Janeiro só para ver a família, 10 dias, mas já dá uma saudade, já volto, né? Me considero já um manezinho. E dizer para a nação havaiana que acredite no Avaí, apesar das dificuldades que a gente sabe. O torcedor também não é burro, o torcedor é exigente, ele exige, mas quando o Avaí está numa fase boa, sabe que ele faz a diferença. Então nós acreditamos aí, estamos no início do ano ainda, né? Tem muita coisa pela frente ainda. Apoiar o Avaí, porque eu também estou junto, também sou mais um torcedor hoje, né? E sempre vamos estar juntos. E obrigado aí pelo convite, parabenizar você, tua equipe aí pelo programa. Também tá recém começando também, né? Se eu não me engano são... É o 11º programa, Top Web TV entrou em 4 de dezembro do ano Então, passado. parabenizar aí, com certeza vocês vão ter muito sucesso e pode contar contra outras vezes no aí. próximo programa eu vou tocar no assunto, hoje passou batido, mas o Adilson Heleno tem um futebol indoor e dia 1º de maio tem um festival. Então quem quiser inscrever a equipe no festival, a partir de amanhã já vai estar no blog do Tarnoff todos os dados, as inscrições lá no Arena, né? Isso. Arena Futebol Indoor ali no Estreito, no lado do lado de lá, enfim. Mas semana que vem aqui no programa vamos dar detalhes desse festival e amanhã já no blog do Tarnoff. E só um pouquinho, só lembrando, porque e vai estar o Master do Avaí, do Figueirense, está vindo um time de Jaraguá, e pessoal que se não quiser escrever, que vai lá. Que vai estar uns ex-atletas também jogando, participando desse festival, vai ser bem interessante e estão todos convidados. Valeu, Gato. Obrigado, mãe. Tamo junto. Na próxima semana, voltando para quinta-feira, 20 horas, a 12ª edição do Boa Noite Azurras. Amanhã, todos ligados, ou na Sport TV ou na Fox, os 2 canais transmitirão a partida pela Copa do Brasil. Um grande abraço, um bom final de semana e até a próxima semana.